Pessoal, bem-vindo ao nosso JNBcast. Eu sou Joaquim Neto, sou advogado. A gente está aqui com um projeto, iniciando um projeto de podcasts voltados para a passagem de informações e negócios, de empreendedorismo, voltado aí com essa parte jurídica aí, linkando tudo aí. É um projeto muito legal. Estou aqui com meu colega, Dr. Diego Santos, que também vai se apresentar e falar um pouco aí desse novo nosso projeto do JNBcast. É isso aí, Joaquim. Sejam bem-vindos a esse projeto. De fato, a gente está dando o pontapé inicial hoje nessa jornada que eu reputo ser extremamente interessante, principalmente para os empresários, para os advogados que desejam entender mais o mundo do direito e como o direito, o jurídico, pode ajudar a alavancar a sua vida, a sua empresa. Enfim, como o Joaquim adiantou, meu nome é Diego Santos, eu sou advogado, sou especialista em direito tributário, a gente atua muito no âmbito empresarial. E a ideia aqui partiu, em primeiro lugar, da vontade de ajudar mesmo. A gente entende que as empresas, os empresários, são a mola motora da nação e a gente sabe que não há boa decisão, bom empresário sem informação. Então, o papel informativo que a gente vai fazer aqui vai ser o norte de toda essa jornada. Principalmente porque é aquela história, não tem empresa bem-sucedida sem empresa bem assessorada. Então, e para ser bem assessorado, só com muita informação de qualidade. Então, esse também é um papel que a gente vai cuidar dele aqui, e mais para frente, no decorrer desse primeiro episódio, a gente vai tratar de outros pontos que levaram a gente a empreender nessa nova jornada. Exato, é interessante, você estava falando aí, estava me ocorrendo de como a necessidade de um profissional do direito, a necessidade de percepção jurídica para alavancar a empresa, ela parte por conta do próprio existir, do próprio viver. Você pega até os animais, eles têm regra de convivência. Você vai lá, sei lá, por exemplo, nos leões, um bando de leões, quando o leão macho vai atingindo uma idade, ele tem que sair do grupo. Né? Ficam ali então é uma norma entre eles. Então nas sociedades, nos empreendimentos, no momento que a humanidade vive, existem normas de tributação, existem normas trabalhistas, tem regras para isso. Então, um empreendedor que movimenta bem essas regras com uma assessoria jurídica de qualidade, ele vai mais à frente. Então, qualquer empreendimento que você for ver grande, ali por trás existe um bom manejo de regras, principalmente regras jurídicas. Um bom manejo, por exemplo, de regras jurídicas em termos de, hoje, terceirização, que na nossa legislação atualmente no Brasil há a possibilidade o Supremo já disse isso, de terceirizar a atividade fim, por exemplo, faz com que a empresa pague, por exemplo, menos impostos. Então, uma empresa que tem os funcionários todos recolhendo o INSS no lucro real, vai pagar alguma coisa em torno de 30% da folha. Se você tem uma empresa que maneja bem as regras e eles estão todos terceirizados, eles podem pagar no Simples. A empresa terceirizada pode pagar no Simples, que é 9% do INSS. Então, só aí você está vendo alguma coisa em torno de 21% de benefício financeiro para a empresa. Isso em números é significativo. Se você tem uma folha de R$100 mil que se paga o INSS em lucro real, a gente está falando de 30 mil. Se ela terceirizar, a empresa do Simples vai pagar R$9 mil. A gente está falando de R$21 mil por mês de vantagem para aquela empresa que faz esse manejo do Simples. 21 mil por mês de vantagem, a gente está falando de alguma coisa em torno de R$250 mil mais ou menos por ano. Em 10 anos, a gente está falando de um benefício financeiro de R$2,5 milhões. Então, essa empresa, é por isso que você vê uma empresa muitas vezes grande, uma rede de supermercados, por exemplo, quem faz bom manejo disso vai ter mais dinheiro para poder movimentar. Isso para movimentação de caixa, para investimentos, eventualmente pagar melhor funcionários,
eventualmente tem melhor preço em mercadorias, poder dividir bem, mais, inclusive, lucratividade para a empresa, né? O prolabore pode ser maior, a retirada de lucro pode ser maior, tudo é mais benefício. Então, fazer uma gestão adequada da parte jurídica do empreendimento é fundamental. Vê como é curioso isso, Joaquim. Se a regra, e é uma espécie de senso comum, a visão do advogado como um custo, como uma despesa. As empresas e o empresário, não raro, enxerga o advogado como um custo. E os próprios advogados, muitas vezes, também. Inclusive o judiciário, né? O judiciário não tem um advogado como ainda que não um custo, né? Que na percepção geralmente do judiciário, eles acham que já está instalado um problema, não tem um advogado como um preventivo ou um alavancador da empresa, que é o que a gente conversa muito, que a gente, na verdade, 50 anos de história nossa, a gente faz perceber que o advogado, ele antes de ser um custo para a empresa, ele antes de ser um preventivo para a empresa, ele pode alavancar a empresa. Então, até o judiciário não percebe. Quando vai muito além, percebe o advogado como preventivo, mas como um alavancador de empresa, tranquilamente. O judiciário não, o empresário não, os advogados também não. Os empreendedores mais aguçados, os mais dinâmicos, os de tirocínio melhor, esses percebem. Mas é um trabalho que se faz, né, que a gente vem fazendo aqui há 50 anos, que a gente tem bons clientes que justamente percebem isso. Pois é, essa é uma regra. Eu vejo os próprios advogados se entendendo, se identificando como um custo quando vai para uma empresa. Chega numa empresa, tem certo constrangimento em avançar mais, porque tem aquela noção de que ainda é um custo. O empresário vê o advogado como custo, quando, na verdade, essa visão que você colocou aí é a visão mais moderna do advogado que entende de negócio. É o advogado que não é custo, é o advogado que vai trabalhar o jurídico, vai trabalhar a legislação, vai manejar essa legislação de uma forma que vai fazer com que a empresa consiga aumentar sua lucratividade, a tal ponto de que o que ela paga para essa assessoria jurídica ou para esse advogado vai ser irrelevante da vantagem competitiva que ela vai trazer para a empresa. Veja, quando você mencionou aí uma espécie de planejamento tributário com planejamento trabalhista, isso vai ter uma repercussão financeira bastante impactante na empresa. Isso, no final das contas, vai representar que vai sobrar mais dinheiro no final do mês para o empresário. Vai sobrar mais dinheiro no caixa. Sobrando mais dinheiro no caixa, ele pode pegar esse dinheiro, pode investir mais em marketing, ele pode contratar mais gente para ter um atendimento melhor, ele pode comprar um maquinário mais moderno, ele pode fazer uma infinidade de ações que o seu empreender vai determinar. Enquanto que, e essa eu acho que é a sacada, é o seu concorrente que não tem uma assessoria jurídica que lhe permite isso, não vai ter essas condições que ele tem. E aí ele sai na frente. Então, o advogado, repare, nessa situação, ele deixa de ser um custo e passa a ser um diferencial competitivo para a empresa. Então, eu acho que essa é a grande sacada da assessoria jurídica empresarial. É por isso que eu vou repetir o que eu disse no começo. Não existe empresário bem-sucedido sem ser empresário bem assessorado. Exatamente. Diego, isso que a gente acabou de falar aqui é uma métrica percebida, né? Imagina o que não se percebe, né? Porque a gente falou aqui em questão financeira, de alguns tópicos, mas a tranquilidade do empreendedor, né? Tranquilidade quando ele tem pessoas a quem se pode delegar que vai trabalhar pensando no empreendimento para o empreendimento ir para frente. Então, os benefícios disso emocionais, por exemplo, são gigantes para a própria família dele, para o hobby, o lazer, para conseguir ir avante sempre. Então, é um benefício que tem essa percepção financeira imediata, mas por trás disso há talvez até maiores do que a percepção financeira, né? Um empreendedor saber que ele está manejando a coisa corretamente, mas que tem pessoas, profissionais, técnicos, que estão pensando o negócio dele juntamente com ele para o negócio ir para frente.
Então, os benefícios são gigantes e importantes por conta disso. Né? Pois é, eu fico imaginando o quanto não deve ser até desesperador para um empresário que não tem uma assessoria jurídica. Eu, sinceramente, não consigo visualizar uma empresa hoje que minimamente pretende crescer sem uma assessoria, porque você tem, de um lado, um estado fiscal. Você tem um estado fiscal que é extremamente guloso, a verdade é essa, um estado que gasta muito e o dinheiro tem que vir de um lugar só, vem das empresas. Então, eles avançam e avançam com força no patrimônio. De outro lado, a gente tem uma justiça trabalhista. Primeiro, uma legislação trabalhista extremamente antiquada, extremamente retrógrada, ultrapassada em quase todos os lugares do mundo. A gente tem uma justiça do trabalho, de certa forma, conivente com essa legislação retrógrada, e aí o empresário também sofre as consequências disso. Diego, 92% das ações trabalhistas do mundo são no Brasil. Veja. Imagine. Você enfrentar isso, né? E a justiça do trabalho é do Estado, é do governo. Então tem alguma coisa errada. Quando 99% das ações trabalhistas do mundo estão localizadas num país, por maior que seja o Brasil, alguma coisa está errada. Exato. Não faz sentido isso. Então, a verdade é que existe uma cultura de repressão ao empresariado. Foi criada uma cultura de que o empresariado é o vilão da história. E a gente aqui, talvez essa também é um combustível para a gente lançar esse podcast, falar para empresários, falar para empresas, para advogados que pretendem também atuar nessa área. É isso, porque a gente vê o empresariado de uma forma totalmente diferente. A gente entende as empresas como, de fato, a mola propulsora da sociedade. É quem gera emprego, é quem gera renda, é quem faz a coisa acontecer. Se você parar para reparar aqui nessa sala, tudo que tem aqui passou por uma empresa. Se não fosse uma empresa, se não fosse um sonho do empresário para fazer a coisa acontecer, a gente não tinha essa mesa, não tinha esse microfone, essas câmeras, essa roupa que a gente está vestindo. Então, perceba muito claramente que o empresário é quem move o mundo. Tem uma frase de Churchill que é engraçada. Ele diz que a grande maioria vê o empresário como o lobo a ser abatido. Uma outra grande parte vê o empresário como a vaca a ser ordenhada. E pouquíssimos, e a gente se inclui nesse meio, é quem vê o empresário como o cavalo que puxa a carroça. Que essa é, de fato, a realidade. Essa é, de fato, a realidade. Eu costumo dizer que o empresário, o empreendedor, ele é alguém corajoso pela sua própria natureza. Porque é alguém que se dedica, que gasta o seu tempo, que ele podia estar gastando com a família, enfim, com o seu lazer. Ele investe seu tempo, ele investe seu dinheiro no negócio, no sonho, sem nenhuma garantia de que isso vai dar certo. Ora, só pode ser corajoso. Para fazer isso, só pode ser corajoso. E quando a coisa dá certo, cresce, gera emprego, gera renda, gera valor, gera benefício para a sociedade. Porque se não fosse esse empresariado todo, a gente não tinha nem condição de fazer esse podcast aqui. A gente não teria nem a estrutura para isso. Então, veja o quanto isso é importante. Então, a gente, dentro dessa realidade do Brasil, acho que a assessoria jurídica tem um papel fundamental. Por isso que eu disse lá ainda há pouco, que eu não consigo enxergar dentro dessa cultura de avançar no patrimônio do empresário de maneira desmedida, não vejo como o empresário não tem uma assessoria jurídica. Ele precisa se resguardar, ele precisa se assegurar, e mais do que isso, ele precisa, para avançar, que eu acho que esse é o principal papel da advocacia empresarial, não é resolver problema. Claro que se resolve problema. Se o advogado que não resolve problema também é melhor rasgar a carteira da OAB e tchau. É para prevenir que os problemas aconteçam? Evidentemente que sim. E isso já é muito importante para a empresa. Trabalhar com prevenção é, sem dúvida nenhuma, muito menos custoso para uma empresa. Mas o principal de tudo é justamente se utilizar da legislação, do jurídico, para fazer a empresa crescer, Joaquim. E é a partir dessas ideias, dessas colocações que você indicou aí no começo, um exemplo singelo, mas que gera um impacto financeiro gigante, é o que faz a diferença na vida do empresário. É fazer sobrar dinheiro lá no final do mês.
Também, você estava falando, eu estava relembrando algumas colocações que a gente já tratou, inclusive, mas a gente sempre trata aqui no escritório, principalmente quando chegam advogados novos, e esse ano já chegaram 3 aqui, e a gente trata daquela questão de que no organograma da justiça, de como é que a justiça funciona, a gente tem algumas instituições que elas tratam de interesses que são caros para a sociedade. Então a gente tem, por exemplo, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e trata dos interesses dos indígenas, dos idosos, né, dos menores, tem aqueles do meio ambiente, interesses difusos, coletivos e tudo mais. A gente tem a Defensoria Pública, que trata dos interesses daquelas pessoas que não têm condições de contratar uma assessoria jurídica de qualidade, mas a gente tem a advocacia privada, que é a que a gente exerce, que é justamente para aquelas pessoas que precisam entender as regras, manejar as regras adequadamente, para se virem na passagem de valor delas ao país, que no final das contas é o que a gente deseja, tanto dos empreendedores como dos profissionais. Isso é fundamental, porque um empreendimento que não maneja isso adequadamente vai ficando obsoleto, ele não vai conseguindo passar, né, ganha. Quando uma empresa, por exemplo, ela ganha pouco, ela prejudica a sociedade, porque ela vai ganhando pouco, daí a pouco ela não consegue manter a empregabilidade dela. Fecha e isso sai caro para o país, porque ela vai deixar de pagar impostos. Então o país não pode querer que as empresas não estejam vivas. E para estar vivas, elas precisam manejar bem as regras que tem. Muitas vezes a gente também critica muito o fisco, a legislação trabalhista. Imagine, o Brasil tem 4 milhões de empreendedores, de empreendimentos. 4 milhões de empreendimentos. Se o governo for tratar de um por um cada um desses empreendimentos, individualmente, ó, vem para cá, o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode deixar de cobrar de você, não funciona. Isso não funciona. Isso era pensar a coisa inadequadamente. Na verdade, tem um Estado que tem que ter uma regra só para 4 milhões de empreendimentos. Né? Eles, eventualmente, fazem algumas diferenciações e tal, mas não podem ser 4 milhões de diferenciações. Não pode ser individual. Então, essa outra parte fica para o empreendedor mesmo. Ele tem que se valer de uma assessoria jurídica de qualidade, contadores, comunicadores, gestão lá do empreendimento dele, e entre isso tem que estar, sim, uma assessoria de qualidade, que ele possa manejar essas coisas. Os bons empreendimentos é que fazem justamente isso. A gente tem experiência nisso, a gente advoga para mais de 60 empresas já, há 50 anos o nosso escritório faz isso, e a gente sabe que os empreendedores que se dão bem são justamente aqueles que conseguem manejar isso corretamente. É uma verdade, tem outras situações, tem que ter um produto bom, tem que ser correto com os clientes, tem que se comunicar adequadamente com os clientes, mas sim tem que ter uma contabilidade boa. E, na verdade, tem também que ter uma assessoria jurídica de qualidade. São inúmeros casos que a gente sabe que isso acontece, que legitimam e garantem que uma assessoria de qualidade vai fazer com que o empreendedor se saia bem. É isso aí. Você falou aí, Joaquim, achei interessante. Às vezes a gente reclama muito mesmo do fisco, da legislação trabalhista, vamos dizer assim, esse hábito de reclamar. E não é incomum que a gente conversar com os empresários e eles reclamarem. E com uma boa dose de razão, é verdade. Mas reclamar não resolve. Sim. Reclamar não resolve. Sim. Então, é preciso ir além disso. Ir além disso. Veja, por exemplo, que eu acho que a gente tem que ser satisfeito. Tem que ser satisfeito pelo que tem e satisfeito pelo que é, para a gente ser feliz. Mas a gente precisa ser inconformado. A gente não pode se conformar com a situação e tem que agir para evoluir em relação a ela. A gente, por exemplo, poderia estar satisfeito no escritório, ali trabalhando, clientes, tudo ok. E está tudo bom. Mas a gente está aqui, inovando, nesse nosso primeiro episódio, JNBcast, uma série de regras que, em relação ao marketing digital, que a gente procura seguir todas elas na sua essência, mas a gente não está conformado. Então a gente vamos fazer, vamos para cima, vamos tentar inovar, vamos fazer alguma coisa diferente. Eu acho que o empresário tem essa mentalidade também. Vamos reclamar do que está errado é natural, ok. Vamos ser satisfeitos para ser feliz
Não vamos se conformar. A legislação trabalhista é pesada? E aí, o que é que eu vou fazer em relação a isso? Vou conversar com um advogado de minha confiança. O que é que a gente pode fazer em relação a essa regra? A esse ponto aqui que tá me machucando, que eu perdi agora na ação trabalhista, levei uma pancada aí 10, 20, 30, 50 mil reais. O que é que a gente pode fazer em relação a ela? Qual é o planejamento? Qual é a estratégia que a gente pode adotar? Que seja legal e eu consiga contornar isso? É possível. É possível. Só reclamar não resolve. Tem que realmente buscar uma solução. Na parte tributária, eu estou pagando muito imposto. O que é que a gente consegue fazer? Estou com auto de infração, pressão danada para você pagar um auto de infração. Não é possível fazer uma defesa? Conversa com o advogado, talvez seja. Talvez o auto de infração esteja nulo. Existem vários casos assim. Então, realmente não adianta só reclamar. Agora, para que o advogado, ou melhor, para que o empresário tenha essa possibilidade, sem uma assessoria jurídica fica realmente muito difícil, porque, imagine, a gente já viu aqui que as empresas lidam com problemas das mais diversas ordens. Já tem problema da própria gestão, tem que resolver questão comercial, questão contábil, enfim, questões internas. E do jurídico, tem problema trabalhista, tem problema contratos, porque a empresa assina contrato toda semana, todo mês, todo dia, dependendo da empresa, evidentemente. A empresa tem problemas com o consumidor. Então, trabalha rodeada de problemas para serem resolvidos. Então, se ela não tem uma assessoria jurídica, acontece, ou das duas, ou ela deixa para lá e o problema vai virando uma bola de neve e depois vai vir a pancada, ou ela tem uma assessoria jurídica de qualidade, porque sai muito custoso para a empresa, eu acredito, ela, tive um problema trabalhista. Isso é um problema aparente. Depois, tenho certeza que o Joaquim vai falar sobre isso também. Problema aparente, problema oculto. Teve um problema trabalhista. Contrata um advogado trabalhista. Teve um problema do consumidor. Um advogado do consumidor. Teve um problema tributário. Um advogado tributarista. Isso vai sair muito caro. Então, quando você tem uma assessoria jurídica que atua e atende a todas essas demandas da empresa, sai muito barato. É comprar no atacado, ao invés de comprar no varejo. Então, sai muito, muito, muito barato para a empresa. E se é uma advocacia, se é um advogado que tem essa atuação voltada para negócios, pensando nessa linha de não apenas resolver problema, não apenas evitar que os problemas aconteçam, mas buscando estratégias para fazer a empresa crescer, para diminuir custo e aumentar a lucratividade, aí sai da frente. Aí é um diferencial competitivo, como eu falei. Então, eu volto a dizer, não vejo como uma empresa consegue atuar bem hoje e tende a se perpetuar no mercado, a crescer, sem uma assessoria jurídica por trás para dar o suporte a tudo isso. Não vejo como. É muito, muito legal essa sua colocação. E uma coisa interessante, a gente tem uma cultura aqui de atuar, tudo é cultura, né? Tudo é o mindset, que eu acho até que vem mudando muito no Brasil, mas precisa avançar mais. A gente tem uma estatística, por exemplo, lá nos Estados Unidos, 82% das empresas têm assessoria jurídica, eles têm contratos de assessoria jurídica mensais lá. Isso não é um percentual, eu acho que aqui no Brasil talvez essa história chegue a 2%, 3%. Fica fazendo coisas esporádicas. E os próprios advogados muitas vezes não se atinam para a possibilidade, como é bom para as empresas e até para as bancas dos advogados, terem uma estrutura mais ampla, para poderem prestar uma assessoria mais holística para a empresa mesmo. A gente sabe de casos, por exemplo, eu lembro de um caso que me ocorreu agora, de um empreendedor que estava entrando no ramo de negócio e ele estava fazendo locações de prédios. Então veio o contrato para se analisar da locação e se ele rescindisse os contratos, ia pagar por um bom tempo aquelas locações, o que era uma coisa multimilionária, né? Os prédios em pontos interessantes e tal. E o empreendedor, imagina, ler aquele contrato todo, mandou para a assessoria jurídica dele, a assessoria conseguiu mudar essa cláusula, lá na frente o negócio realmente não foi para frente e ele ficou aliviado, porque não teria aquela obrigação, que era uma coisa muito milionária. Então, quando o empreendedor, ele até entende esses contratos e tal, mas muitas vezes tem uma expressão ali que não é do dia a dia dele, né? Ele precisaria de uma assessoria jurídica para aquilo ali, para dar mais tranquilidade a ele. E muitas vezes porque ele tem muitas tarefas outras, como você bem falou, gestão financeira do empreender, gestão de pessoal, RH.
Então ele não tem tempo para ler aquilo direito. Precisa sim de uma assessoria, porque isso vai fazer toda a diferença. E não só para ele, vai fazer a diferença para a sociedade. Não é interessante para o Estado, por exemplo, ele cobrar um tributo indevido, pago indevidamente, que vai sacrificar a empresa. Lá na frente, o Estado não tem tempo para observar essas coisas. Lá na frente, aquela quebrou justamente por conta daquilo ali. E das consequências, as consequências financeiras, patrimoniais para a empresa, mas as consequências emocionais para a empresa. Por exemplo, no meu sentir, a empresa tem que querer crescer. É uma obrigação da empresa. Faz parte do empreender querer crescer. Porque não é para a empresa que a gente empreende. A gente não empreende para a gente empreende para as pessoas. E quando as pessoas recebem mais, com mais energia, com mais capacidade, com mais passagem de valor, outras pessoas são mais bem atendidas. Pessoal, a gente tem, Diego, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente está partindo para 9 bi. Fala-se que agora, 2050, a gente vai chegar a 9 bi. Daqui a algumas décadas só. Essas pessoas têm que se alimentar, têm que ser transportadas, tem higiene, saúde, educação, segurança, as regras sociais, né, que repercutem no direito. Então, todas as pessoas precisam que a gente queira crescer justamente para chegar valor nessas pessoas, para chegar possibilidades a elas. Então, um empreendedor, ele tem que pensar nisso. Tem que pensar em manter o empreendimento dele em crescimento. E isso vai, obviamente, precisar de assessoria, e assessoria jurídica, sim, de qualidade é fundamental. Contratar bem uma assessoria jurídica, como tudo mais. Os preços, os fornecedores, o contador, tudo isso passa por contratar bem, isso é fundamental. E aí Joaquim, me veio uma coisa à mente você falando agora. E por que é que o empresário não quer crescer? Veja, ele tem uma empresa que está em determinado tamanho. E a partir disso, ele se vê envolto a uma série de problemas para resolver. Problema trabalhista, problema tributário, problema com funcionário, problema, enfim, das mais variadas ordens, concorrente, fornecedor, enfim, milhões de coisas para resolver. E ele concentra. Quando ele pensa, vou crescer, eu tenho uma loja, vou abrir mais uma e outra, e pronto, eu tenho um problema, vou multiplicar os problemas por 2, 3, 4. Não quer, é claro. Quem quer? Realmente, não vai querer. E aí vem uma questão muito importante, que é a questão da delegação. Inclusive a delegação do setor jurídico. Quando você delega para um escritório o jurídico da sua empresa, você deixa de se preocupar com aquilo, você tem mais tempo para empreender. Você delega os problemas para que os outros resolvam. O que é ótimo, porque primeiro, para quem você vai delegar, certamente uma pessoa de confiança e técnica vai conseguir resolver. Enquanto que você, que não tinha a técnica jurídica para resolver, não consegue. E outra, você vai se liberar para empreender. Que é o que normalmente o empresário sabe fazer. Ele está bem, evoluiu, a empresa está lucrando, então ele sabe empreender. Se ele conseguir concentrar, focar nessa atividade principal, o que foca expande e ele tende a crescer. Então, a assessoria jurídica, até por esse lado, aumenta o lucro da empresa. E esse lucro é imensurável. A gente não sabe dizer o quanto esse tempo que antes era gasto com a questão jurídica, com ler um contrato de 20 páginas, do empréstimo que pegou no banco, se tem juro abusivo, se não tem, se foi pago alguma coisa indevida, se não foi, esse tempo que ele vai passar para o escritório e vai se dedicar no seu empreender, o quanto isso vai fazer ele lucrar, a gente não consegue passar a régua e medir. Quando a gente faz um planejamento tributário, um planejamento trabalhista, a gente consegue mensurar. Tu estava pagando 10 mil, agora tu vai pagar 2, ganhou 8. Mas desse outro lado, talvez seja uma lucratividade até bem maior do que essa. Seguramente é, a gente não consegue medir. Então, isso é fundamental para a empresa que quer crescer. Delegar. Ter um marketing adequado, um sistema contábil adequado, uma assessoria jurídica diligente. Então, quando você se cerca de pessoas boas, que você confia e delega, você tem muito mais leveza
para crescer. E aí você quer crescer, porque crescer vai ser uma coisa boa e não uma coisa ruim quando você concentra tudo em você. Tá? Acho que é interessante demais. Pois é, e assim, uma coisa que eu percebo também, foi bom você entrar nesse porquê, a gente percebe realmente, o empreendedor, ele acha que, alguns, né? Os mais antenados, não, eles sabem que eles multiplicam quanto é que vão ganhar se tiverem mais unidades e tudo mais. E aí sabem que vão ter que delegar, é obviedade. Mas faz parte disso. Então, uma coisa que a gente percebe também é o seguinte: muitas vezes o empreendedor acha que ele é correto, paga as coisas em dia e tal, e isso vai fazer com que o negócio dele se mantenha assim, porque ele é uma pessoa boa. E não é assim. Na verdade, se vier uma concorrência e tiver mais condições, mais valor, mais possibilidade de vender mais barato e tal, vai engolir o negócio dele. Então, no meu sentir, uma empresa para se manter viva, e aquele sonho, aquela ideia daquela passagem de valor inicial lá, é preciso crescer. Porque quem fica pequeno só consegue ajudar uma quantidade de pessoas do tamanho do que ele tem. Quem fica grande consegue ajudar mais. Em obviedade, é preferível para a sociedade ter uma pessoa que consegue ajudar mais. Então não é porque você é um bom cidadão, que a grande maioria dos empreendedores são, vai fazer com que o negócio se mantenha. Na verdade, o negócio se mantém porque a passagem de valor é eficiente, ela está ajudando muitas pessoas. Quanto mais pessoas serão ajudadas, é o que garante a manutenção do empreender. Essa nossa experiência que a gente tem, aqueles empreendimentos que passaram por nós e ainda se mantêm, né, eles são diferentes daqueles empreendimentos, aqueles que crescem. A gente percebe nitidamente. Aqueles têm mais gás, eles têm mais capacidade de vender mais barato, porque se utilizam de uma assessoria jurídica de qualidade. Então tudo isso faz parte. É preciso entender assim. Quando o empreendimento vai continuar perene, é porque ele maneja bem as possibilidades, inclusive jurídicas. Quando o empreendimento começa a decrescer, é porque elas não foram manejadas, e aí passa por isso. Passa por um empreendedor, muitas vezes, achar que vai acumular muitos afazeres, e ele já está meio que não suportando o que já tem, justamente porque não conseguiu delegar, não conseguiu contratar profissionais de qualidade. Na verdade, não conseguiu, na mente dele, manejar as ideias deles adequadamente. Então, é fundamental querer crescer sim, faz bem para a humanidade e principalmente para o empreendedor. Querer crescer deve ser sim o norte do empreendedor e, obviamente, contratar bons profissionais para que isso aconteça. É isso aí, é isso aí. Uma outra questão que sempre surge quando a gente está conversando com os empresários a respeito de assessoria jurídica é o seguinte: não tem um problema. Essa é uma objeção que normalmente aparece e que é fácil de superar. Mas esse é um ponto que sempre vem. Não tem um problema. Eu não tenho um problema porque eu não tive nenhuma reclamação trabalhista, eu não tive nenhuma ação na justiça, logo eu não preciso de um advogado. Essa é a lógica. Aí, até certo ponto, faz sentido. Mas veja, a verdade é que muitas vezes não há um problema aparente, como é uma ação na justiça, um problema muito evidente. Um oficial de justiça chega lá com um mandado, bate na porta da empresa, reclamação trabalhista, o ex-funcionário colocou na justiça. Ele enxerga isso como um problema e ali ele entende a necessidade de se contratar um advogado, muito claramente. Ele recebeu uma fiscalização do fisco, teve uma autuação, interditaram o estabelecimento comercial. Não, precisa de um advogado. Está muito claro que ele tem um problema que precisa de um advogado para resolver, de uma assessoria jurídica. Mas existem outros tipos de problemas que não são tão aparentes assim e que advogados resolvem que ele não enxerga, que é o que a gente chama muito de problema oculto. No final das contas, dentro de uma empresa, e principalmente no lado jurídico, tudo se resolve com dinheiro. Se é uma questão trabalhista, vai ser com dinheiro, vai ser pago um valor lá na execução se a empresa for condenada, ou vai ser feito um acordo e vai ser pago, enfim. Se for um auto de infração tributário, vai ter que também pagar. Ou vai parcelar, ou vai pagar na hora, ou vai entrar fazer uma defesa administrativa. Se ganhar, tudo bem, não vai pagar, mas se perder, vai ter que pagar. Então, no final das contas, se resolve com dinheiro. Então, a métrica vai ser o dinheiro e não o problema. E aí, quando a gente passa a entender isso, você vai reparar que, ok, tu não tivesse nenhum auto de infração tributário ano passado.
Mas será que tu não podias fazer exatamente o que tu faz hoje de uma maneira mais eficiente? Ou seja, de uma maneira que tem o mesmo resultado, mas com um custo muito menor? Essa é a grande questão. E na grande maioria das vezes existe essa possibilidade. Eu lembro de casos em que, vamos fazer o seguinte, basta tu fazer uma segmentação da tua atividade. Tu tem uma empresa aqui, sei lá, de distribuição, tu não precisa ter, nessa tua mesma empresa, atividade de transporte. Não precisa. Segmenta, tu tem a tua distribuição, que é uma coisa, e abre uma transportadora, show de bola. Por quê? Porque tu pega, a transportadora vai ser um custo para você abate no lucro real. Os funcionários da transportadora vão estar lotados no Simples, normalmente é carregador, descarregador, motorista que tem salário mais alto, então o INSS vai diminuir do outro lado. Então, num planejamento desse, você muitas vezes consegue reduzir 20 mil reais, dependendo da empresa, até mais dependendo do porte da empresa, por mês, 240 mil reais por ano, 2 milhões e 400 mil em 10 anos. É um problema você estar pagando 20 mil reais a mais de imposto todo mês? É um problema muito maior do que o oficial de justiça batendo lá na porta que você resolve com 5, 10 mil. E você não percebe. Pois é, então não parece ser inteligente não ter uma assessoria jurídica de qualidade. Eu acho que a gente agora já está se encaminhando para o final, né, Joaquim? Agradecer aqui a Diego Ramos, está aqui na nossa frente, a gente vai falar sempre com ele, vocês vão poder acompanhar, que é nosso chefe de marketing, que preparou toda essa parafernália que está aqui à nossa volta, o ambiente que ficou muito bonito. O Diego está de parabéns aí, botou para quebrar, uma visão moderna aí do que a advocacia pode fazer legalmente em termos de marketing jurídico. Então, sensacional, Diego, meus parabéns. Obrigado. É show de bola. Pessoal, agradecido por vocês estarem nos acompanhando agora. Isso vai ser uma novidade que vão vir muitos outros podcasts. Eu penso que vocês vão ficar muito satisfeitos. E sempre com essa pegada aí de levar muito valor, muito conhecimento, muita informação, para que os empreendimentos possam crescer salubremente e as empresas possam atingir suas finalidades e os empreendedores, né, terem os benefícios de um empreendedor de qualidade com boa assessoria. É isso aí, advogado, ou melhor, empresa bem-sucedida é empresa bem assessorada. E para ser bem assessorada precisa de informação, e aqui nesse JNBcast é isso que a gente vai trazer. Muita informação boa. Segue a gente, acompanha. Acompanha aí, pessoal.